A gente já sabe que o Cristiano Ronaldo quer sair do United, mas hoje a pergunta que fica é: quem vai querer tirar o Cristiano de lá? Cara, a gente chegou no momento da carreira do Cristiano que, mesmo ele sendo um dos melhores da história, a gente não consegue enxergar nenhum time hoje disposto a acomodá-lo na sua equipe, a montar um time para ele, ou até mesmo tentar colocá-lo, ou formatar a equipe para que ele possa ser encaixado. A situação hoje, por mais que ainda falte mais do que um mês para o fim da janela, a gente só tem a janela fechando no dia 1º de setembro, pelo que a gente acompanha nos jornais europeus, até com jornalistas especializados como o próprio Fabrício Romano, a situação pro Jorge Mendes, empresário do Cristiano, não tem sido fácil para encontrar um time disposto a encaixar o Cristiano e um time que esteja nas condições que o Cristiano quer, que é basicamente disputando a Champions League. E claro, você tem algumas abjeções ali, como rivalidade, como até mesmo chegando a interesse. Por quê? O Cristiano já foi oferecido, que a gente tem de informação, ao Chelsea e ao Bayern, diretamente. E houve rumores também, esses por parte do Le Parisien, que não é um jornal muito confiável, do Paris Saint-Germain. E aí vamos lá. O primordial de tudo é o Cristiano querer jogar Champions League. Esse é o principal motivo para ele querer deixar o United. Além, junto a isso, a falta de competitividade do time, o projeto que, por mais que ele goste do Ten Hag, ele sabe que ainda vai ter um longo caminho pela frente para voltar a ser competitivo na Europa. Isso é que a gente imagina, e isso é até o viável, porque o United não vai jogar Champions, vai jogar Euro. Para ele ser competitivo na Europa como o Cristiano quer, estar num time desse nível, vai demorar no mínimo 2 anos. Então, para o Cristiano, ele tem já um leque bem menor do que poderia ser se ele vislumbrasse outras possibilidades. E aí já fica, a gente já fez um vídeo, no caso, eu fiz um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre o que seria. A gente tem basicamente PSG vislumbrando assim, antes de entrar no interesse de cada time. A gente teria PSG na França, na Espanha o Real, se fosse o caso de acontecer. Não vejo o Barcelona e Atlético de Madrid entrando, por mais que haja uns rumores aqui e ali, e a gente talvez fale um pouquinho deles nesse vídeo. Não vejo entrando por questão da rivalidade, não vejo o Cristiano querendo isso. A gente tem lá na Inglaterra o Chelsea, acredito que ele iria. O City, vamos supor que não, que o City, nós temos também Tottenham e Arsenal, não entram muito nesse quesito. Bayern na Alemanha, e a gente pode dizer uma volta à Juventus, acho improvável, não sei. A Inter de Milão, se a gente disser que, desconsiderando um pouco que vá ser competitivo na Champions. 6 times, basicamente. Tratando mesmo de competitividade, a gente elimina a Inter de Milão e a gente verifica que também ele não tem sido vinculado a times da Itália, até porque uma volta ao futebol que ele já jogou, acho que não parece muito interesse no Cristiano e nem seria competitivo no nível que ele deseja. Real Madrid, não foi citado em nenhum momento nenhum interesse, não tem nenhum contato. O Florentino já negou anos atrás, mesmo depois da saída do Cristiano, um interesse no retorno. A história do Cristiano está escrita, eu acho que tanto para a instituição tem sido assim, e tanto para o próprio Cristiano, ele não ter interesse em voltar. Pelo menos se não for de necessidade extrema. Mas, mesmo que o Cristiano queira, não vejo o Real interessado nisso, a gente não tem nenhum rumo até então. Nem ele ter sido oferecido. Partindo para a Alemanha, Bayern de Munique. Ele foi oferecido e a gente tem as primeiras rejeições partindo daí. Porque tanto o Salihamidzic, que é diretor esportivo do Bayern, tanto o Oliver Kahn, que é o CEO do Bayern, ambos ex-jogadores do Bayern de Munique, negam veementemente que o Bayern vá contratar o Cristiano. Tanto antes da saída do Lewandowski já era assim, quanto agora depois da saída do Leva. O Bayern, segundo os próprios ex-jogadores, o Kahn e o Salihamidzic, contratar o Cristiano iria contra a filosofia do clube. E eles não têm interesse nisso. Não há interesse do Bayern de Munique, eles dizem e repetem isso. Não há interesse do time alemão no Cristiano. Ele foi oferecido formalmente, informação do Fabrício Romano. Jorge Mendes entrou em contato e disse: olha, estou oferecendo aqui o Cristiano, ele possivelmente se adeque ao que vocês querem em questão de salário e tal, mas o Bayern não tem interesse em contratá-lo, pelo menos de momento. Lembrando, a gente tem um mês ainda pela frente, mais do que um mês. Só que a rejeição é muito clara, já foi dita publicamente. O Bayern voltar atrás no que disse ocorreu recentemente. O Bayern dizia que não iria vender o Lewandowski, que ele iria cumprir o contrato dele. O Lewandowski está no Barcelona. É possível, mas é difícil. Então já fica ali um stand-by meio mais negativo do que positivo. Partindo para
França, PSG. O PSG também foi vinculado pelo Le Parisien e a informação é de que o PSG também não tem interesse em contratar o Cristiano porque ele não... Primeiro, você tem uma gestão que seria imensamente complicada, tanto em funcionamento de equipe, em acomodar Mbappé, Messi, Neymar e Cristiano, porque ninguém vai querer ficar sem jogar e os 4 juntos é impossível no futebol de hoje. É impossível, porque são 4 jogadores com características totalmente opostas à marcação, à pressão alta, à intensidade no sentido de jogar pelo time, digamos assim, essa intensidade nessa pressão que o PSG possa querer impor na recuperação de bola em velocidade é difícil. São, por exemplo, o Messi já tem 35, o Cristiano tem 37, o Mbappé não marca, o Neymar também não, nenhum deles gosta de marcar, a verdade é essa. São todos jogadores prontos para serem donos do time e o time correr para eles. Isso com suas ressalvas, obviamente. Porém, na prática mesmo, cara, é inviável pensar eles 4 juntos e o PSG parece que pelo menos tomou uma noção na vida dele e não pretende isso depois da chegada do Luis Campos. Partimos para a Inglaterra e aí já fica bem restrito os nossos possíveis destinos. Liverpool é inviável, Tottenham e Arsenal acho que não estão nessa lista. Liverpool pela rivalidade. City já seria difícil pela rivalidade, mas o City obviamente não quer. Não queria antes da chegada do Haaland, o Cristiano foi negociado com o City antes de ir para o United e o Guardiola vetou a contratação dele. O Guardiola disse não à contratação do Cristiano Ronaldo. O Guardiola ainda está lá. E agora o Guardiola tem o Haaland. Não é minimamente possível, viável, o Cristiano ir para o City agora. Seria uma surpresa imensa se fosse. Chelsea, o único caminho provável, possível, até pouco tempo atrás. Porque a gente tinha uma questão de rivalidade, por jogar na Inglaterra, também por ser um time que já tem duelos mais recentes, difíceis de certa rivalidade, decidiu o final de Champions contra o United, mas o Cristiano parece disposto a ir. Um time que joga Champions, teria capacidade de ser competitivo, tá passando por uma reformulação, importante salientar. Eu particularmente acho que o Chelsea vai passar longe de competir como foi no ano que ganhou a Champions, porque várias peças mudaram. Você tem uma mudança drástica na defesa, por exemplo, que sempre foi um ponto muito forte do time do Tuchel. Agora ele tem que realocar todo mundo, ele tem que mudar as peças, ele está contando com chegadas, ele tem que construir um time, tenha o jeito que ele quer jogar, ele sabe, ele tem tudo na mente dele, ele tem um time, a maneira de jogar ele tem na mão, mas agora ele tem que adequar novas peças, os caras se adaptarem nisso. Eu não sei se ele vai conseguir isso em 5 meses para chegar no mata-mata da Champions, brigando para ser campeão. É possível? Ele já fez isso uma vez, é possível, mas é difícil. Ainda assim, seria um encaixe viável para o Cristiano. Ele poderia ser sim o dono do time, mas aí entra o Tuchel, porque o Tuchel já arriscou com o Lukaku isso ano passado, de trazer um cara para ser o dono, e não deu certo. E novamente o Tuchel, agora novamente um treinador, teria indicado a diretoria do Chelsea, que se mostrou, no caso a diretoria, se mostrou interessada em entender como se viabilizaria o negócio. O Tuchel, as informações são dos jornais europeus, de que o Tuchel não quer o Cristiano para não tentar arriscar, para não tentar mexer no modelo dele de jogar, para não ter que adaptar nada. O Tuchel não adaptou o Chelsea para o Lukaku, por isso o Lukaku não deu certo. O Tuchel não quer adaptar o Chelsea para o Cristiano, se necessário for. E isso inviabiliza o negócio para o Tuchel. Seria mais fácil adaptar o Cristiano do que o Lukaku? Sim, não só pela qualidade, o Cristiano é muito mais jogador que o Lukaku, mas também por uma questão de o Cristiano já jogou fora dessa posição, o Cristiano tem uma noção melhor de jogar fora, de jogar pelo lado do campo do que o Lukaku. Por mais que o físico hoje pese muito a favor do Lukaku, o Cristiano também não é nada abaixo no que diz respeito a físico, mas também tem a seu favor a questão de já ter entendido e jogado tanto na esquerda quanto na direita. Seria mais fácil, mas o Tuchel parece um pouco a fim de papo e o Chelsea também teria esfriado as negociações por respeitar o seu técnico e respeitar a vontade do Tuchel, o que é mais do que justo, até porque o Tuchel recentemente deu um troféu de Champions para o Chelsea, é um cara que sabe o que faz, ele já mostrou ser competente para montar um time como ele queria e o time dá certo. Mexer nisso seria arriscado e o Tuchel não quer correr o risco de novo. E aí a gente fica no segundo ponto, né? Quem vai querer levar o Cristiano? Porque parece que o único time entre os grandes, pelo menos em grife, hoje, que quer contar com o Cristiano é o United. Que o Ten Hag tem dado as entrevistas lá no tour pela Tailândia, se não me engano, o United tá. E ele tem dito que conta com o Cristiano, que o Cristiano não tá para venda, que o Cristiano
é parte do projeto, ele já conversou com o Cristiano e tal. Porém, o ponto de não jogar a Champions, eu acho que é o que mais pesa hoje pro Cristiano. Eu creio que o United vai melhorar bastante com o Ten Hag, mas não é para dizer que vai ser campeão da Premier agora. Não tá nem disputando a Champions, não tem como bater uma final de Champions, uma semi de Champions. É isso que o Cristiano quer agora, porque ele tem pouco tempo de carreira. Ele quer ser importante nesse final, ele quer disputar no alto nível nesse final. E o United não pode proporcionar a ele agora. Quem sabe daqui 2, 3 anos, mas daqui 2, 3 anos o cara tem 40. Ele vai estar jogando ainda, ele vai estar no nível que ele está hoje. O quanto vai pesar para ele esses 2, 3 anos, sabe? Então é de se entender, porém, por mais que você tente entender, a visão do Cristiano é, cara, você quer, mas você não tem pra onde. Pelo menos é o que a gente percebe hoje. Eu imagino que o Jorge Mendes vai continuar insistindo com o Bayern e com o Chelsea, tentando forçar, digamos assim. O Bayern parece agora uma possibilidade maior por conta da saída do Leva. É mais fácil, você tem um argumento melhor, mas não é fácil no sentido de convencer os alemães que estão bem restritos. Então, essa novela vai se alongar. Mas a gente tem, por exemplo, a prova de que o Cristiano não quer ir para um nível menor, quando a gente tem ele vinculado ao Sporting, que foi nessa semana passada, nos últimos dias. E ele posta imediatamente, quando ele vê a notícia, que é fake e já descarta qualquer possibilidade de voltar para o Sporting. Ele não quer esse nível abaixo, ele não quer dar o passo atrás que todo mundo dá nesse momento da carreira. Ele ainda acredita que está em alto nível. Está, o cara fez 24 gols na Premier League na última temporada. Não na Premier, ele fez 24 acho que na temporada. Ele quer disputar algo grande, mas falta um lugar para proporcionar isso a ele. Bom, no geral esse é o vídeo de hoje. Me digam se vocês acham que o Cristiano vai conseguir mudar de time, se ele vai para o Bayern, se ele vai para o Chelsea, para onde vocês gostariam que ele fosse. Comentem aí embaixo. Se você está chegando aqui agora, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar aquilo tudo que você já sabe. Mas a gente está no começo da caminhada, então a gente precisa pedir. Valeu, tamo junto, tchau!